Olá, meus amigos, estamos aqui de volta com mais um Direito em Novela, o Direito de Novela de número 7, não é, professor Luciano? Exatamente. Olha, minha galera, hoje o Direito em Novela é diferente, porque a gente não vai pegar um fato de dentro de uma novela e sobre ele comentarmos, não. Hoje a questão envolve um problema entre uma novela e a justiça, a proibição que a justiça impôs à Rede Globo de apresentar crianças para, digamos assim, participar de certas novelas. Mas o professor Luciano vai contar, ele é melhor do que eu para contar histórias. Fala aí, Lu. Exatamente. O juiz Ciro Darlan, lá do Rio de Janeiro, na época da novela de Laços de Família, autuou a Rede Globo por uma suposta infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, aos direitos trabalhistas, por conta do trabalho infantil, em horário, digamos, um tanto quanto avançado, porque era uma novela das 8, bem como cenas de violência e nudez. O fato é que a Rede Globo teve que fazer um acordo, e este acordo envolvia tratamento psicológico, acompanhamento das notas. Era realmente uma questão bastante controvertida. E sobre este tema, para debater este assunto, nós teremos dois excelentes convidados, não é isso, Robertinho? Exatamente. A gente vai trazer um professor de Direito do Trabalho, um juiz de Direito do Trabalho, o nosso amigo Luciano Martinez, que vai analisar o problema sob a ótica da CLT e das garantias constitucionais do trabalho em relação ao melhor interesse da infância e da juventude, em relação à criança e ao adolescente. E depois vamos tratar com a nossa querida amiga, a Dupré, professora do SES, que vai abordar o Estatuto da Criança e do Adolescente e vai tratar desse assunto. Agora, antes de começar, Lu, só um detalhe. Essa novela ela depois foi reprisada, não vale a pena ver de novo. E ao ser reprisada, esse problema voltou, porque, mais uma vez, a Justiça fez restrições, de maneira que a Rede Globo teve que fazer reedições, ela teve que fazer cortes para a novela ser, digamos assim, colocada. Vamos passar um VT, Lu? Vamos, para a galera relembrar, né? Vamos verificar o VT do que ocorreu à época. Vamos lá. No ano 2000, o juiz Ciro Darlan autuou a Rede Globo, proibindo que crianças atuassem na novela de Manuel Carlos, Laços de Família. Ele considerava que os menores, como Carla Dias, Clara Castanho, entre outros, participavam de cenas envolvendo violência e que a trama era exibida em um horário inapropriado, na faixa das 8 horas da noite. Passado um tempo, a decisão foi revogada e as crianças continuaram na novela, mas o autor teve de prestar mais atenção ao roteiro. Além disso, a Globo foi obrigada a fornecer acompanhamento psicológico e comprovar a frequência nas aulas dos atores mirins. Anos depois, a reprise da novela foi proibida no Vale a Pena Ver de Novo. O folhetim precisou ser editado e só então foi liberado para exibição. Além deste caso, várias outras situações envolvendo crianças viraram manchetes nos últimos anos. Eu me lembro muito dessa novela, eu tinha acabado de nascer, né? Esse ano já era nascido. Já nasci depois de você, exatamente, é verdade. Olha, galera, então você viu aí a situaçãozinha, não viu? Vamos agora ouvir um expert. Vamos começar com o Direito do Trabalho, Lu? O que é que você acha? Vamos começar com o nosso queridíssimo amigo, autor de livros, o juiz do trabalho, Luciano Martinez. Vamos lá. A problemática que diz respeito à participação de menores, infantes e adolescentes em novelas, não somente novelas, em representações artísticas, é um tema que tem sido pouco tratado e, segundo a minha perspectiva, mal tratado pela jurisprudência e pela doutrina. Em verdade, nós precisamos separar duas coisas totalmente diferentes. Você pode ter menores que realizam atividades em sentido estrito e menores que trabalham. Aqueles que trabalham estão diante de uma situação constitucional irregular, porque a Constituição do nosso país determina que não é possível o trabalho para aqueles que tenham idade inferior a 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. E não se pode dizer, não se pode afirmar que a Convenção Internacional 138 da OIT, lá no artigo 8º, que permite o trabalho artístico para quem tem idade inferior a 16 anos, seja válida nesse sentido, considerando que o texto constitucional, que tem hierarquia bem superior a ela, diz que não. Então, o que a gente tem como resíduo? Temos como resíduo uma situação segundo a qual o menor pode realizar atividade em sentido estrito. Qual é a diferença entre atividade em sentido estrito e trabalho? O trabalho é aquele que é indispensável para a sobrevivência do indivíduo.
Já a atividade em sentido estrito é aquela que é importante para outras metas, satisfação de cultura, enfim, melhor formação prática em uma determinada linha teórica. Então, o que os menores podem estar fazendo é realizando atividades em sentido estrito que fogem ao comportamento de estar realizando trabalho. O trabalho, evidentemente, tem todas aquelas exigências comportamentais, gravar à noite, realizar atividades em condições reais, com aquela exigibilidade imensa. Isso não existe nas atividades em sentido estrito, elas são como um estágio, por exemplo, em que o indivíduo não se submete a rigores. Portanto, se nós fizermos essa interpretação, é possível admitir, sim, o desenvolvimento, a presença desses infantes em novelas, mas eles trabalhadores não são, portanto, não são submetidos aos rigores da legislação trabalhista. Olha que massa, né? O professor Luciano Martinez, com muita didática, com muita clareza e com muito conhecimento técnico, não é? Professor que hoje integra a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, é juiz há quase 20 anos do TRT da 5ª Região, nos brindando aí com as reflexões de direito trabalhista nesse direito e novela diferente, com enredo diferente. Mas vamos agora ver outra coisa, vamos ver um outro enfoque do mesmo problema. Quem a gente vai falar agora, Lu? Exato, vamos verificar agora esta questão a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos chamar um expert na análise do ECA, vamos chamar a queridíssima Cristiane Dupré. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, ele não trata ainda de forma específica da participação de crianças e de adolescentes em programas audiovisuais, na teledramaturgia. Isso, de certa forma, já acabou gerando algumas vezes polêmicas gigantescas em relação a essas participações. Mas o fato é que nos falta uma disposição legal específica em relação a isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trata, a partir do artigo 60, do trabalho do menor. E aí, obviamente, nós precisamos fazer uma releitura, uma filtragem constitucional, de acordo com o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Então, na verdade, o que nós temos é o Estatuto da Criança e do Adolescente dispondo sobre profissionalização e proteção ao trabalho. Temos a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 33, temos a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, mas nós não temos uma regulamentação específica para os chamados atores mirins. Até há um projeto de lei tramitando em relação a alterar o ECA para trazer a previsão desta participação. Mas esse projeto de lei ainda não foi transformado em lei que viesse a alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque, veja, se nós pensarmos em termos de trabalho, se nós encararmos essa manifestação de dom artístico que, por exemplo, o magistrado Ciro Darlan não interpreta como trabalho, nós não poderíamos ter crianças participando das novelas. Por quê? Porque a Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 33, estabelece a proibição do trabalho noturno, insalubre, perigoso, para os menores de 18 anos e a proibição de qualquer trabalho para os menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Então, como se explicaria, como acontece na teledramaturgia, uma criança de 4, de 5, de 6 anos de idade em uma novela, se nós interpretarmos isso como trabalho? Então, uma outra interpretação possível, que parte de nossa jurisprudência e de nossa doutrina menorista vem fazendo, é trazer isso para uma competência administrativa da Justiça da Infância e Juventude, mediante expedição de alvará ou de portaria.
O que nós poderíamos encontrar no ECA como competência da Justiça da Infância e Juventude no artigo 149, especificamente em seu inciso 2, quando o ECA fala da competência da Justiça da Infância e Juventude mediante alvará e portaria para dispor sobre a participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos, nos seus ensaios. Agora, obviamente, que essa ainda não é a previsão legal, a regulamentação adequada e perfeita para essa situação. Nós esperamos que realmente o projeto de lei ele venha a tramitar com uma maior rapidez, com uma maior celeridade, de forma que o estatuto possa, de fato, ser alterado e trazer previsão específica sobre a atuação dos atores mirins, de certa forma, para que possamos enterrar de vez toda essa polêmica, toda essa controvérsia que é gerada em relação a essa atuação. Ou seja, não podemos interpretar como trabalho, porque fato é que se estivéssemos interpretando desta forma, teríamos que afirmar que toda e qualquer participação em programas audiovisuais seria inconstitucional. Porque a Constituição ela só permite um contrato de trabalho especial por prazo determinado, que é a aprendizagem, a partir dos 14 anos. Então, ainda que sendo interpretado fora da esfera trabalhista, e como uma manifestação de dom artístico, por outro lado, o 149 do ECA também não supre essa discussão, essa polêmica. Daí a grande necessidade de uma regulamentação específica para essa atividade. Olha, galera, realmente muito legal as considerações da Cris, a nossa amiga, professora da casa, que está aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva, tratando dos temas da infância e da juventude, e mais uma ótica interessante. Eu espero que você tenha gostado desse Direito Novela, espero que ele tenha sido esclarecedor. É sempre bom esse diálogo, né, entre a novela, um produto nosso que a gente exporta, que o brasileiro adora, e o direito, um tema casado aí para a gente estudar com mais gosto ainda, né? E ainda mais contando com convidados, contando com pessoas que venham a brilhantar o programa e levar ao amadurecimento do nosso conhecimento. Espero revê-los em breve aqui no CSTV, bem como no Complexo de Ensino Renato Saraiva. Um beijo no seu coração.